um jogador que não tinha muita expectativa de ficar, agora pode ser que continue reforçando o Fortaleza em 2022. Conta aí pra gente essa situação. O Ederson, né? Para quem já dava o Ederson como fora do Fortaleza, inclusive as informações que vinham de São Paulo era de que o Corinthians iria utilizá-lo na temporada 2022. Ontem, o empresário dele, o André Cury, que é o empresário de vários atletas, não só do futebol brasileiro, como também do futebol internacional, ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele disse que se o Ederson não for negociado para o futebol do exterior, se permanecer no futebol brasileiro, o caminho dele deve muito provavelmente ser o Fortaleza, já que o Corinthians não vai utilizá-lo. O Corinthians tem um outro projeto, valoriza aí atletas um pouco mais experientes. O Ederson é um atleta jovem, esteve muito bem aqui no Fortaleza. Existe essa expectativa de negociação. Essa negociação não aconteceu agora, mas pode acontecer na janela de julho, a janela do meio do ano de 2022. E aí o valor da negociação, para você ter uma ideia, gira entre 6 e 10 milhões de euros. É um valor muito alto para os padrões do Fortaleza. Não tem a menor condição do Fortaleza comprar o jogador nesse valor. E aí o que é que pode acontecer? Não acontecendo realmente essa negociação para o futebol do exterior, o Ederson renovaria o seu empréstimo com o Fortaleza por mais uma temporada. Agora, claro, tendo essa possibilidade da negociação acontecer na janela de transferência do ano que vem. E aí, cabe ao Fortaleza amarrar um contrato, fazer alguma coisa, uma cláusula de vitrine maior, melhor, para que quando o atleta sair, se realmente ele sair, Fortaleza conseguir uma farpelinha melhor. Tem dois fatores aí interessantes. Primeiro, a janela europeia, ela fecha no final de janeiro. Então é interessante que o Fortaleza consiga, caso consiga a renovação do Ederson, consiga a permanência dele, que ela seja ratificada logo no começo de janeiro, não ficar esperando o deadline da janela europeia, né? O último dia lá de transferências, normalmente dia 30, dia 31 de janeiro, dependendo do país. Tem até questão bancária em relação a isso. Mas falando especificamente, tecnicamente falando, seria um reforço espetacular, um reforço, entre aspas, porque é um cara que já disputou a temporada desse ano pelo Fortaleza. Ambientado no clube, não é o jogador com maior minutagem na temporada, mas é o que mais vezes entrou em campo, no Fortaleza no ano. Então, chegou, assimilou o estilo de jogo, virou homem de confiança do treinador. Houve um momento no primeiro turno do Brasileiro, então, que era um momento intocável, fazia um campeonato brilhante, depois oscilou um pouco mais durante a competição, o que também era natural, então seria ótimo. O detalhe que eu fico pensando o empresário vai tentar segurar até o último dia da janela, até janeiro, porque, por exemplo, no final de semana de 22 e 23 de janeiro, o Fortaleza já tem Copa do Nordeste para resolver. E nesse meio do caminho, se ele se apresenta ao Corinthians para pelo menos fazer a pré-temporada com o Corinthians, em caso não feche com nenhum clube europeu até o dia de janeiro e venha para o Fortaleza, tendo trabalhado normalmente no Corinthians, e aí vai ser mais fácil até para se readaptar ao Fortaleza. Ele fala justamente de valorizar o atleta. Talvez ele não vai ser usado no Corinthians, vai ficar no banco. Assim, não pela qualidade do Edson, que a gente sabe que tem, do Corinthians, mas é uma escolha Silvinho, de projeto. Enfim, o próprio André Cury, que é o empresário dele, falou isso. Mas, enfim, vamos aí acompanhar como vai ficar a situação do Ederson, se ele realmente fica no Fortaleza ou se ele vai ser negociado com o exterior. Agora a gente vai continuar no tema Fortaleza, porque se ontem a gente mostrou a preparação do Ceará, hoje a gente mostra a preparação do Fortaleza para a Copa São Paulo, e o Tricolor quer fazer bonito, e para isso fez toda uma preparação lá no CT Ribamar Bezerra. O Anderson Azevedo vai contar mais para a gente na reportagem. União Suzano, Concórdia e Ituano. Este é o grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem também o Fortaleza. A competição retorna em 2022, após ter sido cancelada este ano devido à pandemia da Covid-19. Conheço a competição, conheço as grandes equipes, e também essa equipe nossa fez um grande ano. Fez um campeonato brasileiro, jogando contra grandes equipes do Brasil, e por isso o parâmetro para a gente, que é esse nível, já nos deu um feedback muito positivo. O primeiro desafio será no dia 4 de janeiro contra o Concórdia. Hoje o que facilita muito é o setor de análise de desempenho e mercado. Eles têm um grupo entre eles. E eles têm meio que uma questão até ética de um passar para o outro o próprio jogo, para que todos possam ter a condição de estudar. Então hoje nós temos jogos das 3 equipes que vamos enfrentar. Júnior Câmara é quem terá a responsabilidade de comandar o Leãozinho.
Antes de chegar ao Fortaleza, o pernambucano exercia a função de auxiliar técnico da equipe profissional do Vila Nova. Antes disso, ainda passou pela base do Sport de Recife. Eu me preparei para trabalhar em equipes que tenham projetos sólidos. E o que me atrai é onde tem organização. E quando eu participei do processo seletivo do Fortaleza, eu enxerguei essa organização. E esse ano, chegando aqui no Fortaleza, eu vi de perto. Que foi um trabalho de plantio esse ano de 2021, para poder começar a colher em 2022. Antes, o campo do CT Ribamar Bezerra era o palco de preparação da equipe principal. Hoje, este mesmo campo é o que alimenta os sonhos da garotada da base tricolor. Abraão, capitão do Sub-23, zagueiro que inclusive já foi relacionado para o time principal, esteve presente no banco de reservas na partida contra o Bahia pela Série A. Todo jogador da base sonha em estar ali, entendeu? E poder estar ali. Um jogo antes estava na arquibancada gritando, torcendo, e no outro jogo já estava dentro de campo ali, podendo entrar. E aonde, para mim, ele não tem palavra para definir, sabe? A minha felicidade que eu estava ali, aonde eu estava olhando o Castelão, toda a torcida apoiando. E na Copinha, Abraão já leva uma certa experiência para tentar ajudar os companheiros a chegar o mais longe possível. Graças a Deus eu disputei 2 copinhas, onde tem uma experiência assim, onde vou para minha última. Então tem que ter a mente forte, sabe? Não tem muito tempo de descanso, é um jogo atrás do outro, mas aonde, como eu disse, tem que honrar a camisa, você tem que se impor. Serão 30 atletas inscritos, onde apenas 23 viajam. O embarque está marcado para o primeiro dia do Ano Novo. A estreia diante do Concórdia acontece no dia 4. É isso aí, jogadores jovens, mais experientes já na competição. O Anderson tá aqui para ele trazer mais detalhes, ele que foi lá, conversou com o pessoal e vai trazer agora detalhes aí para essa preparação. Uma competição tão importante, como a gente falou ontem, que serve de vitrine, tanto para interna, para o próprio clube, quanto para outros clubes do Brasil, né, Anderson? Opa! Anderson tá uma competição em que tem atletas do Sub-17, tem atletas também do Sub-20. O Júnior Câmara está levando jogadores mais novos exatamente também para tentar fazer com que eles já se familiarizem com essa questão das próximas competições que vão vir, no caso dos atletas do Sub-17 que vão viajar. Vão ser 5 atletas do Sub-17 que vão fazer parte deste elenco. E aí a gente tem o Abraão, que é o destaque do time, que já vai para o time principal quando o Fortaleza voltar da Copinha. Tem também o Juan Martínez, atleta que foi destaque na Copa do Nordeste, marcou 4 gols contra o Ceará nos clássicos rei da competição. E aí o Fortaleza vai fazer 3 jogos na primeira fase. Dia 4 enfrenta o Concórdia, no dia 7 enfrenta o Ituano e no dia 10 enfrenta a União Suzano, que são os donos da casa. A sede do Fortaleza é em Suzano, a viagem marcada a princípio para o dia 1º, mas a gente recebeu a informação que essa viagem poderia também ser antecipada. É mais uma copinha que o Fortaleza tem. O time tem já uma certa tradição na competição, normalmente faz boas campanhas. E o Júnior Câmara espera também utilizar a copinha, apesar do pouco tempo, já que é um torneio eliminatório de tiro curto, para fazer alguns ajustes, já a pedido também do técnico Juan Pablo Vojvoda, já que ele treina também, já com algumas orientações do técnico da equipe principal, para esses atletas, principalmente, que vão compor o elenco após essa viagem para São Paulo. É isso aí, Vojvoda, então, de olho nos meninos da base. A gente trouxe o Ceará ontem, Fortaleza hoje e amanhã tem o 3º representante cearense na Copinha, que é o Floresta. A gente vai trazer também as informações desse elenco sub-20 do Floresta e tem jogadores, inclusive, que atuaram nas eliminatórias da Copa do Nordeste, que vão também jogar a Copinha, tá certo? Pessoal,